Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesse dia, último dia do ano, eu quero deixar uma palavra muito especial para o seu coração. Dizer a você que Deus te ama profundamente e que Ele tem o melhor para você. Por mais que às vezes você ache que não, mas Ele tem o melhor. E às vezes você pode estar em alguma situação que você pensa que é o fim. Só que situações que parecem o fim, muitas vezes é o começo. E nós vamos ver uma situação aqui na vida de José, que parecia ser o fim, mas na verdade era o início de uma grande jornada que levaria ao sucesso. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 37, do versículo 18 em diante, que diz assim: Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rubem ouviu o plano, tratou de livrar José. Não matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Jogue-no nessa cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rubem planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando e agarraram-o e jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: O que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Amém. Amados, neste momento aqui na vida de José, parecia o fim. Parecia que o mundo tinha desabado na cabeça de José. Estava ali, né, com o pai que ele amava tanto, vivia tão feliz com seu pai, apesar de ainda não ter sua mãe. Era perseguido pelos irmãos, os irmãos tinham inveja dele, porque o pai tinha preferência por ele, o que era errado, né? Esse pai não podia ter preferência por ele, mas tinha. Então, o que acontece? Esses irmãos planejam matar José. Eles tinham ódio de José, raiva de José, principalmente porque José tinha contado uns sonhos e nesses sonhos ele se fazia alto, e eles ficaram revoltados ainda mais com José. E eles disseram: vamos matar este homem, vamos fazer com que esses sonhos dele também morram. Quero ver o que ele vai fazer dos sonhos dele. E aqui eles planejam matar. Mas Rubem, né, dá um jeitinho de falar: não, não mata não, joga na cisterna e tal. De qualquer forma, ele estava sendo ali jogado dentro de uma cisterna para ficar lá, para morrer. E aí decide não tirar da cisterna, vender como escravo, e ele foi vendido como escravo e levado para o Egito. Imagina, José era bem jovenzinho nessa época. A história fala que ele era adolescente, longe do seu pai que tanto amava, longe da sua terra natal, como escravo. Imagina que tristeza, que situação difícil. Com certeza José pensou: é o fim, né? Acabou. Não tinha mais esperança, né, de voltar nunca mais para sua terra. O que seria dele? O que ia acontecer? E, de repente, Deus estava fazendo algo na vida de José que ele nem imaginava. José ainda ia passar por uns maus caminhos, ainda ia sofrer um pouco. Ia passar por injustiça, por acusações falsas, ia ser preso injustamente. Mas, no final de tudo isso, Deus estava preparando José para ser governador do Egito. Imagina, governador do Egito. E nunca que José poderia imaginar uma coisa dessa, não é mesmo? Deus o levantou de forma poderosa. Tudo que parecia ser o fim, na verdade, era o começo. Começo de uma história que o levaria ao cargo mais elevado que ele poderia ter na vida dele. Então, eu quero dizer isso para você. Você vive situações, eu vivo situações que às vezes, né, parece o fundo do poço. O fundo da cisterna, seca, vazia. Mas é ali, do fundo da cisterna, que pode estar começando algo profundo e grande. Quem diria que José sairia do fundo de uma cisterna para o palácio, para um governador? Então, não fique triste. Hoje, né, é o último dia do ano. Talvez você teve um ano triste,
frustrado, muitas coisas não realizaram, muitos planos foram fracassados, você fez alvos que não alcançou e você talvez esteja terminando esse ano desanimado, frustrado, pensando, mais um ano, sem muita esperança, mas eu queria dizer a você, não fique assim. O ano está chegando, 2026, e com ele pode trazer muita alegria, muitas realizações. Talvez tudo que você viveu esse ano, que foi terrível, que foi difícil, que você pensou que chegou ao seu fim, pode estar sendo o começo de uma nova história. Sempre quando tem um fim de alguma coisa, prenuncia o começo de outra. Final de 2025, prenuncia o início de 2026. Fundo da cisterna para José prenunciava o início de uma caminhada para o palácio. Quem sabe? Tudo que você está vivendo e passando, toda dor, todo sofrimento, todas as lágrimas derramadas, estão anunciando algo novo que vai chegar, juntamente com esse ano que está chegando. Então, creia, confia, tenha fé. Pode ser que não seja o fim, mas seja o início. Amém? E é isso que eu desejo para você. Um ano de 2026 cheio de realizações, de alegria, de paz. Um ano onde você vai experienciar algo lindo de Deus, a presença profunda dele e a proteção e o cuidado dele em sua vida e o cuidado dele com a sua casa, com a sua família. Deus abençoe você. Feliz Ano Novo. Feliz 2026. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.